Você já percebeu como hoje dizer não virou quase um pecado dentro de casa? Muitos pais preferem ceder para evitar conflitos, mas o preço disso pode ser alto demais. Porque todo sim, sem critério, pode esconder um futuro sem limites. Hoje, aqui no programa Está Escrito, nós vamos falar sobre um tema essencial para a família cristã: o poder do não na educação dos nossos filhos. Um não dito com amor não machuca, protege. Não permite também você passar por um problema sem observar o devido cuidado. Você está preparando o filho para outras situações. O não, ele salva, não afasta. A Bíblia nos ensina os limites e eles são muito importantes porque devem ser entendidos como uma expressão de cuidado, de disciplina e um ato de amor. Talvez o maior presente que um pai ou uma mãe possa oferecer hoje não seja mais permissividade, mas coragem espiritual para dizer não na hora certa. Então fica comigo para vermos juntos tudo isto aqui no programa Está Escrito. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está Escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, olá, um abraço muito especial para você. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Tudo que acontece aqui no programa Está Escrito tem como objetivo levar você para mais perto de Deus, trazer esperança. Às vezes a gente tem tanto problema, né? Não sei como é que foi seu dia hoje, não sei como será o seu dia hoje, não sei se você está meio desanimado, se você está feliz. O fato é que quando a gente se aproxima de Deus, olha, a palavra do Senhor, especialmente isso daqui, ó, o Está Escrito, traz esperança e eu espero que isso aconteça na sua vida agora, tá bom? E para melhorar ainda o clima, o ambiente aí da sua casa, eu quero oferecer para você essa revista especial que é a revista Lar Doce Lar. Tem muitas coisas na nossa vida que são resultado, eu digo aqui de coisas negativas, tá? São resultado daquilo que nós recebemos lá da educação, dos traumas, do nosso contexto familiar. E se você quer aprender um pouquinho mais, olha só que interessante, como superar as feridas herdadas da sua família, essa revista aqui vai lhe ajudar a isso e muito mais. Então, o que você precisa fazer para receber sua revista agora sem custo nenhum? É só você ligar para o telefone que está aparecendo aqui, 0 operadora 12 21 27 31 21. Nós vamos enviar para você essa revista que vai fazer uma enorme diferença aí no seu contexto familiar. Por falar na revista, chegou o momento do quadro Responde Aí, Pastor. Vinícius, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Qual será a pergunta de hoje? Vamos ver, o Vinícius vai colocar aqui na tela. A pergunta é: Pastor Robson, como de fato liberar perdão, especialmente dentro da família, quando parece impossível esquecer o que me fizeram? É uma pergunta que revela aí bastante dor, sofrimento dentro, do contexto familiar. Mas eu acho que a sua pergunta ela é válida também para muitas pessoas que carregam marcas, feridas aqui dentro do coração, mesmo depois de muitos anos longe da convivência entre a família. Então, hoje eu espero contribuir de verdade com a visão bíblica sobre esse tema. Mas, antes da gente ir à resposta bíblica, eu quero mais uma vez aqui oferecer para você essa revista que ela é sensacional. A revista Lares de Esperança. Ela vai tratar exatamente dessas dores que nascem dentro do coração da família. São feridas profundas, mágoas antigas. Olha, a revista Lar Doce Lar, ela vai te ajudar a superar ressentimentos que atravessam aí gerações. Então, se você sente, olha, eu preciso de ajuda,
Que bom que eu passei agora, nesse exato momento, para ouvir falar dessa revista Lar Docilar. Então faz o seguinte, para lidar com tudo isso, peça agora gratuitamente a sua revista Lar Docilar. Ela foi preparada para você entender como caminhar nesse processo de cura. Então liga agora mesmo, está o telefone aqui embaixo, 0 operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista sem custo nenhum, tá bom? Agora, falando diretamente sobre o perdão. Então vamos falar desse tema tão importante, né? Perdoar, especialmente dentro da família, é um dos maiores desafios da vida cristã. Justamente porque a dor, ela vem de um contexto de alguém que está muito perto. Então, quem nos fere não é um estranho, é provavelmente quem deveria amar, proteger, cuidar. E a Bíblia nunca vai esconder isso. Veja, José foi vendido como um escravo pelos seus irmãos. Mas mesmo assim, quando ele finalmente vai os reencontrar lá na frente do livro do Gênesis, ele só vai dizer palavras que podem vir de um coração que foi curado por Deus. Olha só que interessante. No livro do Gênesis, capítulo 45, verso 5, você vai encontrar ele falando assim, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui. Porque para conservação da vida, olha que interessante, Deus me enviou adiante de vós. Veja aqui, olha só que interessante. Quando você olha o que ele fala, José não diz que os seus irmãos fizeram aquilo que era certo. Ele também não está minimizando a dor, ele não está apagando a memória, mas ele está permitindo que Deus dê um novo significado para aquela ferida. E aqui está um ponto que é essencial. Muitas pessoas confundem. Veja, perdoar não é esquecer. A Bíblia nunca vai exigir de você isso. Só que ela vai nos direcionar para uma coisa mais profunda. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso lá em Efésios 4:32. Olha o que ele diz aqui, Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perceba, o perdão, ele não nasce da nossa força emocional. Ele nasce de uma experiência de você ser primeiramente perdoado por Deus. Então, é por isso que Jesus, quando estava lá na cruz, ele disse, aquilo que está relatado lá em Lucas 23, o verso 34, você lembra que ele disse? Olhou para os seus algozes e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Vamos pensar em Jesus. Ele estava ferido, estava sendo injustiçado, foi traído. E ainda assim, ele entregou sua dor para o Pai. Porque a Bíblia ensina que guardar mágoas, isso nos aprisiona. Então, perdoar é você libertar o seu coração da prisão da amargura. É você parar de permitir que o passado controle agora o seu presente. E é exatamente isso que a revista Lar Docilar vai trabalhar de uma forma muito prática. Como você pode permitir Deus e assim Ele colocar dentro de nós um coração novo, capaz de liberar perdão, sem você negar o seu contexto de dor. Então, se você sente que você precisa dar esse passo, talvez hoje seja o dia, hein? Peça agora mesmo a sua revista Lar Docilar. É só você ligar para o telefone que está aparecendo aqui na tela, 0 operadora 12 21 27 31 21. Vamos voltar então aqui para a nossa série Lares de Esperança e tratar um pouquinho desse contexto tão importante dentro da nossa família, né? O poder do não para os nossos filhos. Você já percebeu como dizer não se tornou uma das coisas mais difíceis dentro de casa? A gente vive num tempo que os pais, eles preferem até ceder para evitar o choro, para evitar o conflito, o desgaste emocional. Mas quase ninguém para pensar no preço que se paga quando você diz sim o tempo todo. E isso daí vira regra. E o não acaba desaparecendo do contexto da educação. Você já reparou em quantas crianças hoje crescem sem ter limites claros? Quantos adolescentes, por exemplo, vão entrar na vida adulta sem saber lidar com frustração?
sem saber esperar, sem saber ter disciplina. E quantos pais lá na frente vão se perguntar assim com uma dor no coração, onde foi que eu errei? Talvez o problema não tenha sido a falta de amor. Talvez tenha sido um amor que não tem limites, um amor que protege demais, mas ele se prepara de menos. Um amor que evita o confronto agora, mas entrega o filho despreparado para um mundo que não vai ter paciência nenhuma com ele. Então é por isso que nós estamos aqui na série Lares de Esperança, que foi inspirada na revista Lar Docilar, para ajudar as famílias a reencontrarem esse equilíbrio entre o amor, entre os limites e entre a fé. E esse aqui já é um episódio que nós avançamos dentro aqui da série. E se você perdeu algum dos temas anteriores, é só você acessar o nosso canal no YouTube, @estaescritoNT, tá bom? Lá você vai encontrar todos os episódios para você assistir, rever e compartilhar, tá bem? Hoje nós vamos aqui falar sobre algo profundamente espiritual, o poder do não. Porque até na Bíblia, até Deus, que tem um amor perfeito, na verdade Ele é um amor perfeito, Ele diz não. E quando Ele diz não, não é rejeição, é cuidado. Não é castigo, é graça. Não é perda, é preparação. O apóstolo Paulo, ele viveu exatamente isso de uma forma muito intensa. Ele pediu, ele insistiu, ele orou, mas ele ouviu de Deus um não, que mudou a sua maneira de viver e a sua maneira de perceber a fé. Olha só comigo aqui, abra sua Bíblia aí, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, vou ler com você do verso 7 até o verso 9. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, ele finaliza aqui dizendo, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Qual a função do não de Deus para Paulo? Para você e para mim, dentro desse processo da educação dos filhos. Vou tirar algumas lições aqui com você. Primeira, o não de Deus, ele protege. Existe um detalhe aqui, 2 Coríntios 12, que muita gente ignora, mas esse detalhe, ele muda tudo. Paulo vai dizer no verso 7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações. O que isso significa? Ou seja, o não de Deus não veio porque Paulo estava errado. Dá para você entender? Veio porque Paulo estava indo longe demais. O perigo não era o pecado, o perigo era o orgulho. Isso aqui é provocador, porque a gente costuma achar que Deus só diz não quando nós estamos errando. Mas o texto vai mostrar uma outra coisa. Às vezes Deus vai dizer não quando a gente está acertando, até mesmo para nos proteger de nós mesmos. E Paulo, por causa desse não, ele entendia que as revelações que ele havia recebido eram extraordinárias. Ele experimentou coisas profundas de Deus e foi justamente por isso. Ele precisava de um limite. Então o espinho, ele não foi uma punição, ele foi uma proteção. Foi Deus dizendo assim, Paulo, eu te amo demais para deixar você se perder no seu próprio sucesso. E aqui muita gente que atravessa, a nossa casa vai se perguntar, mas será que todo não que a gente dá aos nossos filhos é castigo? Ou será que muitas vezes é um cuidado que a gente está apresentando de forma antecipada? Será que o limite não é a cerca que impede a queda antes do abismo? Pais que amam não dizem não porque gostam de frustrar. Eles dizem não porque eles enxergam mais longe. Porque eles sabem que a liberdade sem limite vai virar perigo. Deus fez isso com Paulo. E quando nós fazemos isso com os nossos filhos, nós estamos refletindo esse coração do Pai. Porque o não, ele protege hoje e
pode ser exatamente o que vai salvar você amanhã. Mas tem uma segunda lição. O não de Deus, ele frustra a nossa vontade. Depois que Paulo entendeu que o espinho tinha um propósito, a reação dele é exatamente a que talvez qualquer pessoa teria, né? Ele ora, daqui a pouco ele ora de novo, daqui a pouco ele ora outra vez. O verso 8 vai dizer, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Isso é humano, isso aqui é muito sincero. Veja, isso daqui é espiritual. Paulo não estava reclamando, ele estava suplicando. Ele queria um sim de Deus. Ele acreditava que se Deus tirasse o espinho, tudo ia ficar melhor. E aqui está a provocação que precisa entrar agora no nosso coração. Quer ver? Quantas vezes nós insistimos em algo achando que é bênção, quando Deus já sabe que não é? Quantas vezes nós pedimos com lágrimas aquilo que, se fosse concedido, iria nos afastar do propósito de Deus? Deus ouviu Paulo, mas Deus não atendeu Paulo. Consegue entender isso? Isso daqui confronta a nossa fé. Porque a gente foi ensinado que crer, que a gente quando crê, a fé sempre vai trazer um sim. Mas não é bem isso. O texto vai mostrar outra coisa. Às vezes, a fé madura vai aprender a lidar com o não. E aqui entra a educação dos filhos. Pais que nunca frustram os filhos não os estão preparando para a vida. Eles estão criando crianças que só sabem lidar com portas abertas. Mas a vida fecha portas. A sociedade diz não, o mundo diz não e muitas vezes Deus também diz não. Então ensinar um filho a ouvir um não dentro de casa é você ensinar a este menino, a esta menina a confiar quando Deus disser não lá na frente, que Ele vai estar cuidando também. Paulo pediu 3 vezes, Deus disse não, mas esse não foi abandono, foi uma preparação. Foi um amor que frustra agora para não destruir depois. E diante disso tudo, a gente agora tem que pensar numa terceira lição. O não de Deus, ele revela graça. Depois de 3 orações sinceras, depois de 3 pedidos cheios de expectativa, Paulo agora recebe a resposta de Deus. E não é uma explicação longa. Não é também uma justificativa que vem cheia de detalhes, não. É uma frase curta. Mas ela é profunda, assim, o suficiente para sustentar uma vida inteira. Na primeira parte do verso 9, Deus diz assim, olha que interessante. Isso aqui a gente precisa relembrar. Então ele me disse, a minha graça te basta. Percebe isso? Deus não tirou o espinho, mas Deus se revelou. Às vezes a gente quer que Deus resolva o problema, mas Deus quer primeiro resolver a necessidade do nosso coração. A resposta não foi, olha, eu vou mudar a sua situação. Não. Deus disse assim, eu vou sustentar você diante desta complicação que você vai precisar passar. É aqui que está uma verdade que vai confrontar, mas ao mesmo tempo vai libertar. Veja, o não de Deus nunca vem vazio. Ele sempre vem acompanhado de graça suficiente. Paulo vai aprender algo que vai mudar a sua fé. Ele não precisava de menos fraqueza, ele precisava de mais dependência. E isso vai falar diretamente à nossa casa. Presta atenção aqui. Pais, mães, vocês que são educadores, veja. Quando a gente diz não para os nossos filhos, nós não podemos apenas dizer não. E aí, virar as costas e ir embora. Não. O não, ele precisa vir acompanhado de presença, de explicação, de cuidado, de graça. Deus não abandonou Paulo quando ele disse não para ele. Pelo contrário, sabe o que ele fez? Ele se aproximou. E ele garantiu uma coisa, olha, eu estou com você. E isso vai ser suficiente para você. Talvez hoje você esteja vivendo um não de Deus.
algo que você pediu, algo que você insistiu, você orou, mas não veio. E o Senhor está dizendo a mesma coisa que Ele disse para Paulo. Ele está olhando para você e está dizendo assim, meu filho, a minha graça te basta. Talvez não baste para a sua lógica, mas basta para sustentar a sua fé, a sua casa, o seu futuro. Porque quando a graça entra, o não deixa de ser rejeição e passa a ser cuidado. Até aqui, você está entendendo? Então vamos para a quarta lição. O não de Deus, ele forma dentro de nós maturidade. A resposta de Deus, voltando aqui para o texto de Coríntios, ela não termina assim, ó, a minha graça te basta. Ela vai ainda mais fundo. O Senhor vai completar dizendo algo, aqui no final do verso 9, olha só que interessante, ele vai dizer algo profundo. Ele diz assim, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso aqui muda completamente a nossa maneira de ver o não. Deus não removeu a fraqueza de Paulo. Deus decidiu agir através da fraqueza de Paulo. E Paulo aqui vai entender, vai aprender algo que nós hoje precisamos aprender. Veja, força não nasce da ausência de limites, mas da aceitação humilde deles. Veja, o não de Deus não enfraqueceu Paulo, pelo contrário, o amadureceu. E aqui eu quero falar diretamente com você, assim, como pastor, como pai, você que é mãe, alguém que você ama na sua família, que você precisa formar, educar. Veja, talvez você esteja lutando contra um não que Deus já usou para te formar. Talvez você esteja insistindo para que Deus retire algo quando Ele quer te transformar por meio disso que você está fugindo. Isso também se aplica aí à sua casa, aos seus filhos. Veja, os filhos não amadurecem quando tudo é muito fácil. Eles não crescem quando eles nunca são contrariados. Eles não se fortalecem se todos os desejos deles vão ser atendidos. Quando a gente diz não com amor, sabe o que a gente está fazendo? Eu acredito que nessa hora você está ensinando seu filho a crescer. Eu acredito que você pode amadurecer, você está dizendo isso para o seu filho. Eu acredito que você não precisa ter tudo agora para se tornar alguém inteiro, completo depois. E é por isso que Paulo vai terminar dizendo, olha, de boa vontade, mas eu me gloriarei nas fraquezas. Para que sobre mim, ele diz, repouse a graça e o poder de Cristo. Isso daqui é maturidade espiritual. É você aprender a confiar. É você aprender a descansar. É aprender que o poder de Deus aparece justamente onde a gente para de tentar controlar tudo. Talvez hoje Deus esteja te chamando para parar de lutar contra o não. Começar a confiar no que Ele está formando em você. Porque o mesmo Deus que disse não para Paulo é o Deus que estava preparando algo muito maior. Ele nem mesmo podia imaginar. E quando a gente confia nisso, o não deixa de ser dor. Ele passa a ser um instrumento de crescimento, de fé e de esperança. É exatamente isso que Deus está fazendo na sua vida. Talvez, enquanto você estava ouvindo essa mensagem, alguma dor aí tenha despertado dentro de você. Talvez você seja um pai, uma mãe que está cansado, cansada, já disse sim demais. E olha, agora, sabe o que está acontecendo? Você está colhendo insegurança. Você está colhendo confronto, distância. Ou talvez, sabe o que está acontecendo? Talvez você é um filho que cresceu ouvindo muitos nãos, que eram duros demais, até não tinham muita explicação. E era um não que não vinha acompanhado de um abraço. Era um não que não apresentava graça. E por causa disso você hoje carrega feridas dentro do seu coração. Então, deixe-me falar com você aí com muito cuidado. Preste atenção no que eu vou te dizer. O problema
nunca foi o não. O problema foi quando o não veio sem amor. Ou quando o amor veio sem limites. A Bíblia, ela vai nos mostrar um caminho mais seguro. Um caminho em que o não é rejeição. Ele é proteção. Não é castigo. Ele vai se tornar cuidado. Ele não é ruptura, ele é formação. O mesmo Deus que disse não a Paulo, não o abandonou. Ele se aproximou, ele sustentou, ele formou. E esse mesmo Deus quer entrar hoje aí na sua casa, quer te ajudar na sua forma de educar, na sua maneira de corrigir, na sua dificuldade de dizer não, ou na sua dor de ter ouvido o não do jeito errado. Há esperança para os pais que erraram. Talvez você se considere assim, mas há cura para filhos que foram feridos. Talvez você se sinta assim. Há restauração para lares que estão cansados. Talvez hoje o Senhor esteja te chamando a um ajuste de rota, a dizer não com mais presença, a ouvir não com mais confiança, a permitir que a graça caminhe junto com a disciplina. Entregue isso agora a Deus. Entregue sua culpa, o seu medo, a sua insegurança. Entregue o seu filho, a sua filha. Coloca nas mãos dele a sua história. Porque quando seguimos o caminho da revelação bíblica, até os nãos se transformam em instrumentos de amor. E Deus começa a escrever dentro da nossa família uma história de maturidade, de equilíbrio e de esperança. Talvez hoje Deus não esteja pedindo que você diga apenas mais um não ou mais um sim dentro da sua casa. Talvez Ele esteja chamando você para dizer o seguinte: Senhor, me ensine a amar do jeito que o Senhor ama. Porque quando o amor governa, o não deixa de ferir e o sim deixa de ser covardia. E o lar, ele vai deixar de ser um campo de batalha para se tornar um lugar de formação, de cura e de esperança. É isso que Ele promete para você, para a sua família. Sabe lá os traumas passados que ainda hoje assombram você na sua maneira de enxergar tudo? Ele pode curar a ferida que foi aberta e interromper esse ciclo de maldade. Confie. Você aceita fazer isso agora comigo? Podemos orar? Senhor, estamos aqui numa conversa séria, profunda, talvez relembrando machucados que nos assombraram, sangraram por dentro. Nós queremos a Tua sabedoria para mudar aquilo que somos, para mudar o contexto também da nossa família. Nos ajuda a sermos firmes, mas não cruéis com os nossos filhos. Muda a nossa história e a nossa família. Te peço isso por Jesus. Amém. Deus é contigo com a sua casa, não se esqueça disso. Mas não se esqueça também que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um abraço para você. Nós nos encontramos aqui, no seu programa Está Escrito. Um abraço. Até lá.